Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou voltar a falar sobre o que eu mais gosto, que é sobre comportamento humano, no caso específico sobre educação de crianças e adolescentes, sobretudo na mais tenra idade, ou seja, na infância, desde os primórdios. Eu que já escrevi sobre isso e vou compilar, melhor dizendo, vou ler uma matéria compilada no portal ume.com.br, tá certo? Vamos lá então. É sobre crianças mimadas e o que pode acarretar esse tipo de comportamento ao longo da vida dessas pessoas e o que pode ser feito para eventualmente mitigar ou corrigir as consequências negativas desse tipo de padrão de comportamento de pais inseguros, tá certo? Vamos lá então. A infância mimada. Como 7 comportamentos podem afetar negativamente na vida adulta? A infância molda grande parte do que nós nos tornamos na vida adulta. Especialistas em psicologia apontam que uma criação excessivamente permissiva pode gerar desafios comportamentais significativos. Neste texto, explicamos as 7 características mais comuns de adultos que foram mimados na infância e como corrigir esses padrões desde cedo. Primeiro, egoísmo. A dificuldade em olhar além de si mesmo. O que é? Tendência a priorizar os próprios desejos e necessidades, ignorando os outros. E por que isso acontece? Crianças mimadas recebem tudo o que pedem, sem aprender a compartilhar ou lidar com frustrações. E como evitar tudo isso? Ensine a importância de dividir e de entender que nem sempre se pode ter tudo. Falta de empatia, número 2. Incapacidade de se colocar no lugar do outro. E o que é falta de empatia? É a dificuldade em compreender ou considerar os sentimentos e necessidades alheios das outras pessoas. E por que isso acontece? Ausência de estímulo para desenvolver a comunicação e conexão emocional. Como devemos corrigir esse tipo de coisa? Incentive desde cedo a comunicação assertiva e ensine a importância de respeitar e considerar diferentes perspectivas. 3. Impulsividade. Agir sem pensar nas consequências. Isso leva inclusive à agressividade. Aliás, a primeira das consequências. E o que é? Tomar decisões rápidas sem reflexão ou planejamento. Por exemplo, a decisão de agredir alguém ou fazer coisa pior. E por que isso acontece? Falta de aprendizagem sobre a gratificação diferida, entre aspas, que ensina a esperar por recompensas futuras. E como mudar isso? Ajude a criança a lidar com a espera e valorize o planejamento. Exemplos simples como adiar a entrega de um presente podem ser eficazes. Por exemplo, o brinquedo do Natal, embora tenha sido comprado antes, só entregue no Natal, no dia do Natal. 4. Indisciplina. A dificuldade de seguir regras e rotinas. E o que é? A falta de organização e resistência a cumprir horários e responsabilidades. E por que isso também acontece? Obviamente, a ausência de limites claros durante a infância. Como prevenir? Estabeleça regras consistentes e crie rotinas desde cedo, como horários para refeições e tarefas. É bem simples. 5. Incapacidade de gerenciar conflitos. Fugir ao invés de resolver. Isso torna a pessoa insegura. E o que é? Tendência a evitar conflitos em vez de enfrentá-los de forma saudável. E por que isso acontece?
Pais que não ensinam a expressar ideias ou lidar com opiniões diferentes podem criar adultos que temem confrontos. E como ajudar? Ensine a criança a respeitar pontos de vista divergentes e a dialogar de forma construtiva. 6. Falta de educação. Pequenos gestos que fazem a diferença. E o que é? Adultos que não praticam gentilezas básicas, como dizer por favor, obrigado, com licença, as famosas palavrinhas mágicas, acabam assim. E por que acontece? A educação básica em respeito a boas maneiras não foi priorizada. E como corrigir isso? Ensine boas práticas sociais desde cedo, mostrando a importância de tratar bem a todos, independentemente do tipo de relação que se tenha com aquela pessoa. Por último, 7. Intransigência. A teimosia que limita o crescimento pessoal. Isso é muito comum, né? E o que é? Resistência a mudar de opinião, mesmo quando confrontado com provas concretas. E por que isso acontece? Falta de estímulos para aceitar erros e aprender com eles. E como mudar? Promova a ideia de que errar faz parte do aprendizado e que mudar de posição pode ser um sinal de inteligência e de humildade, por que não? E por que isso importa? As características mencionadas afetam não apenas o indivíduo, mas também suas relações pessoais e profissionais. Um adulto mimado pode ter dificuldades em criar conexões profundas, resolver problemas e avançar na vida de maneira saudável. Embora uma criação indulgente possa gerar desafios, os pais têm a oportunidade de moldar o futuro dos filhos ao introduzir limites. Essa é a palavra, colocar limites. Além disso, disciplina e empatia, evidentemente. Crianças que aprendem a lidar com frustrações e a respeitar os outros se tornam adultos mais equilibrados e preparados para a vida. O esforço investido na educação infantil é um presente que reverbera por toda a vida. E daí, obviamente, vai ser uma pessoa bem-sucedida, próspera e feliz. Tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.